Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A tia está aqui hoje com a nossa super aula e antes de nós começarmos, a tia quer dizer que não cansa de falar para vocês que está com saudade. Estou com saudade dos nossos lanches, das nossas aulas, estou com saudade da vozinha de vocês. A tia está com saudade demais de poder ouvir a oração de cada um de vocês. E a semana, né? Como a tia sempre chega e pergunta como foi a semana de vocês, eu tô com muita saudade de poder ouvir a rotina de vocês e como tudo tem acontecido. Porém, eu me alegro muito e fico feliz em saber que eu não tô conseguindo ouvir a vozinha de vocês, mas Deus tem conseguido ouvir e isso é um motivo de felicidade para mim. Então eu me contento com isso. Então, para começar, nós precisamos orar. Eu não consigo ouvir vocês, mas o nosso Pai tem ouvido. Amém? Vamos lá, fecha os olhinhos. Chama seu brinquedinho que tem sido seu amigo de quarentena. Chama seu gato, seu cachorro, sua família que está, quem está perto de você nesse momento e vamos orar, ok? Pai querido, nosso paizinho de amor, nós lhe agradecemos por estarmos recebendo essa aula poderosa. Agradecemos, Pai, porque temos acesso à internet. Agradecemos, Pai, porque nós estamos sendo alimentados por Ti, nós estamos sendo curados, nós estamos sendo supridos, Pai, durante tudo o que tem acontecido. Eu creio, Senhor, e eu sei que os meus alunos e a casa deles estão seguros. Está tudo bem, Pai. Eles estão supridos, eles têm comidinha, eles têm saúde e eles não têm falta de nada, Senhor. E eu te agradeço por isso, Pai. E peço para que o Senhor me ilumine para passar a sua palavra aos meus alunos e que eles possam estar de coração aberto, Pai, para receber a sua palavra. Amém. Agora nós vamos cantar louvores ao Senhor. Solta o som! Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos
a gente crê. Quando a gente crê. Tá ligado? Vocês já voltaram? E aí, gostaram do louvor? Foi sobre José do Egito. Vocês conhecem essa história? Esse louvor ele foi bem detalhado pra gente sobre a história de José. Para quem não conhecia, conhecer um pouquinho agora. Mas não precisa ficar triste, porque hoje eu vou contar a historinha para vocês de José do Egito. Vocês estão preparados? Eu sei que vocês estão preparados, porque eu tenho os melhores alunos do universo. Então, vamos para a história? Vem comigo! Vamos começar a nossa história? Então, hoje a nossa história vai ser sobre José. Vamos ler o que está escrito nessa primeira página? José era o filho preferido de Jacó. Vamos dar uma pausa aqui? Mas como assim? Jacó tinha outros filhos? Exatamente. Jacó, que era pai de José, tinha mais 11 filhos. Isso mesmo, ele era o irmão caçula de 11 irmãos. A mãe de José era Raquel e o nome de pai de José era Jacó. Aí, quando a gente leu, disse que José era o filho preferido de Jacó. Então, a Bíblia nos diz que Jacó deu de presente para José uma túnica colorida. Isso mesmo, túnica. É igual o nosso Jacó está aí na foto. É um blusão, sabe? Se fosse falar nas linguagens de hoje em dia, seria para nós um blusão. Isso mesmo. Então aí tá dizendo, um dia ele ganhou uma túnica colorida do pai e a usava sempre. Isso mesmo, Jacó ficou apaixonado com aquela túnica colorida, se sentiu muito honrado pelo pai e ele não tirava essa túnica jamais. Então, com isso, o que aconteceu? Acabou acontecendo que isso gerou um pouco de inveja, um pouco não, muita inveja nos irmãos dele, porque Jacó tinha dado uma túnica a José e os outros irmãos não tinham ganhado essa túnica. Então eles ficaram com inveja. Aproveitando, meus alunos queridos, inveja é algo da parte de Deus? É algo que vem escrito na Bíblia, que vem do Senhor para a nossa vida? É algo que acrescenta na nossa vida? Não, não é. Isso mesmo, inveja não é de Deus. Agora que nós estamos nessa segunda página, ela já está bastante avançada. Então ouçam a voz da tia. Certa vez, José era um homem muito sonhador. Então, o primeiro sonho que José teve foi assim. Ele e os irmãos estavam atando feixes de trigo. Vocês sabem o que é atar? Atar é pegar, colher. E feixes. Feixes, sabe aqueles montinhos de galho que às vezes aparecem em histórias e em filmes? As pessoas numa floresta pegando aqueles montinhos? Então, é isso mesmo. Eles estavam pegando esses montinhos de trigo. E o meu feixe, que era o feixe de José, se levantou e ficou em pé. Quando o meu feixe se levantou, os feixes de vocês se curvaram diante de mim. Olha só que sonho José teve. E depois ele contou para os irmãos o segundo sonho que ele teve. E ele disse assim: o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. E o que aconteceu, meus alunos? Aconteceu que os irmãos zombaram dele e ficaram bravos, porque disseram assim, lá em Gênesis 37:10, eles disseram assim: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante de ti em terra?
Até mesmo Jacó e Raquel zombaram de José. Eles não acreditaram nos sonhos de José, mas mal sabiam eles que isso não era apenas sonho. Sabia? Isso já era algo, visões do futuro que Deus estava dividindo com José. Então, o que aconteceu? E os irmãos já estavam bravos por não terem ganhado uma túnica. E de repente José começa a falar sobre esses sonhos. O que aconteceu? Vamos ler aí? Certo dia, os irmãos tomaram a túnica colorida de José e o venderam para mercadores do Egito. Olha só, os próprios irmãos roubaram a túnica de José porque eles estavam com inveja e venderam o próprio irmão para mercadores do Egito. Ele ia ser escravo de Faraó. Meu Deus do céu! Depois eles disseram ao pai, que era Jacó, que o irmão deles havia morrido. Olha só! O que aconteceu? O que a inveja fez fez esses irmãos fazerem com José? A inveja é algo abominável. Ela não vem de Deus. Ela traz algo ruim para a nossa vida e para a vida das outras pessoas também. Isso acaba refletindo em volta. Então, uma nota nessa história que nós aprendemos já. Inveja não é de Deus. Nos leva para caminhos maldosos, finais ruins, certo? Então a gente leu aqui que um certo dia os irmãos tomaram a túnica colorida de José e o venderam para mercadores do Egito. Mas espera aí, como é que José, foi ficar sozinho com os irmãos para isso tudo acontecer? Obrigada por perguntarem. Agora eu vou te contar o que esse livrinho aí não contou. Espera aí. Então, antes disso tudo, porque tá bem resumida a nossa história, a tia vai contar para vocês mais ou menos o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, que um certo dia, Jacó pediu para que José fosse encontrar seus irmãos no campo, onde os irmãos estavam cuidando das ovelhas, estavam apacentando as ovelhas. Aí, os irmãos de longe olharam e viram, lá vem aquele moleque sonhador. É o agora que nós vamos matar ele. Um dos irmãos não queria matar José, mas também estava com inveja, também não queria que José saísse ileso disso. Então ele deu uma ideia para os outros irmãos e falou assim, já sei, não vamos derramar sangue inocente, já sei, vamos jogar José num poço e a gente leva a túnica para o pai, E a gente fala que José foi atacado por uns animais e é isso. E os irmãos rapidamente aceitaram isso, então eles botaram José num poço. E eles tiraram, a túnica de José e foram levar para mostrar para o pai. Enquanto eles estavam andando, eles viram uma caravana, sabe? Uma caravana, naquela época a gente não tinha carro, nem bicicleta, nem moto, a gente tinha carroça, eram várias carroças, uma caravana, que estavam indo lá para a área de Faraó, estavam indo para o Egito. Então, o que os irmãos pensaram? Nós não vamos ganhar nada por matar José, que é nosso irmão. Vamos vender ele como escravo, porque aí a gente, ainda de se livrar dele, a gente ainda vai ganhar dinheiro. E foi isso mesmo que eles fizeram. Eles voltaram lá no poço, pegaram José e venderam ele para ser escravo lá para Faraó. Mas o que aconteceu? José viajou com essa caravana, chegando lá no Egito, com esses mercadores do Egito, ele foi vendido, não foi para Faraó, ele foi vendido para o capitão da guarda de Faraó, que se chamava Potifar. Isso mesmo. Uma curiosidade, crianças, vocês sabem o que significa José?
Em hebraico significa Deus multiplica. E em hebraico o nome José se torna Yosef. E vocês sabem que o Marwan ele tem um nome com origem árabe. E ele se chamaria Marwan Yosef, que se diz Marwan José, né? Nessa tradução, que no caso é um nome em hebraico de José, é Yosef. Então é um nome hebraico e ele significa Deus multiplica. O nome dele já estava dizendo, né? Já estava dando uma pista pra gente de que Deus multiplicaria muito a vida de José, o abençoaria demais, certo? Então, o que aconteceu? Aí na história diz para nós que depois que eles disseram que eles venderam, né, José, eles falaram para Jacó, o pai deles, que o irmão tinha morrido. E a Bíblia me diz depois que Jacó ficou super entristecido, que ele chorou. E com isso ele aconteceu. A Bíblia disse que Jacó, ele foi super triste mesmo enterrar o seu filho, a túnica pelo menos do filho, como se fosse um tipo de funeral, porque em mente ele achava que algum bicho tinha devorado ele e ele tinha falecido. Mas não era bem assim, né? Vamos mudar a página? A história já pula rapidamente dizendo que no Egito, José, ele, como eu disse, ele foi trabalhar na casa desse capitão de guerra de Faraó, que se chamava Potifar. E Potifar tinha também uma esposa, mentirosa por se dizer. Então aqui diz, no Egito, José foi mandado para a prisão por causa de uma mentira contada pela mulher do seu senhor. E quem era o senhor de José? Era Potifar. A esposa de Potifar tinha armado uma armadilha para ele, falando muita mentira para que José pudesse ir para a prisão e ela pudesse ficar lá, ó, de boa com o rei. Então o que aconteceu? Lá na prisão, ele conheceu um padeiro e um copeiro do rei que também estavam presos. Olha que situação! Muitas pessoas lá que não fizeram nada estavam presos nessa prisão. Mas lá ele aproveitou e começou a conversar com essas pessoas. Então o que aconteceu? Vamos ver na próxima página. Eles conversando, o que aconteceu? Certa vez, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho. Olha que coincidência, eles sonhavam como José, mas não sabiam o que ele queria dizer. É tão ruim quando nós temos um sonho maluco e a gente não sabe o que quer dizer, não é não? Então o que aconteceu? Deus havia dado a José o dom de interpretar os sonhos das pessoas. Uau! Maravilhoso! Então ele pôde compreender o que os homens tinham sonhado e dizer o que tinha acontecido. Meu Deus, e o que aconteceria? Uau! Deus já começou multiplicando na vida de José ali mesmo na prisão. Ele deu o dom de interpretar sonhos para José. Olha que maravilha! Lá no início da história a gente já viu que José adorava sonhar, que ele sonhava bastante. José pode-se dizer que ele era um sonhador. Mas não era qualquer sonho, era sonhos de Deus. E agora ele recebeu o dom de interpretar. Vamos ver o que aconteceu? Como suas palavras eram verdadeiras, José interpretou também um sonho de Faraó. Olha isso, ele foi interpretar o próprio sonho de Faraó, que ficou tão impressionado com a sabedoria do rapaz que o colocou como governador do Egito. Olha a multiplicação de Deus aí, honrando José. Que maravilha! A Bíblia diz que Faraó, quando teve esse sonho, ele ficou meio desesperado e rapidamente mandou buscar aquelas pessoas que trabalhavam para eles, né? Aqueles charlatões, aqueles bruxos que mexiam com feitiçaria, sabe? Para interpretar os sonhos. Mas acabou que aquilo dali não era bem o que estava dizendo o sonho. Aí alguém que trabalhava para Faraó disse, olha, eu tenho um rapaz na prisão que se chama José e ele é famoso por interpretar sonhos, viu? Então foi aí que Faraó mandou chamar José. E a interpretação de sonho que Deus deu para José sobre o Faraó foi certeiro.
Então o que aconteceu? O faraó reconheceu aquilo que estava fluindo na vida de José e o honrou, tornando governador do Egito. Olha só, de vendido por os irmãos, traído, roubado. Olha onde ele foi parar. Governador do Egito. Isso se chama dupla honra. Isso mesmo que o nome dele diz, José, que significa abençoado por Deus, multiplicador, multiplicado por Deus. Isso mesmo, maravilhoso. Deus o colocou neste lugar. Deus teve um propósito com tudo. Não foi em vão que ele foi vendido. Deus o honrou, porque ele permaneceu firme e ele ouviu a voz de Deus acima de tudo que tinha acontecido com ele. Vamos ler o que está escrito na próxima página? Olha o que está escrito. Com esse novo posto, José pôde reencontrar sua família. Ele perdoou seus irmãos pelo que tinha feito e se alegrou a rever seu amado pai. Que maravilha! José, ele andou em compaixão, ele andou em amor quando ele encontrou a sua família. Ele poderia muito bem ter mandado prender os irmãos e matado os irmãos e se vingado, mas não. José andou em amor. Sabe por quê? Porque ele estava fluindo no Senhor, sabe? Ele estava sendo usado por Deus poderosamente e ele andou em amor com seus irmãos e se alegrou ao ver o amado pai que tanto ele amava. Que maravilha de história, não é mesmo? Olha só o que diz em Gênesis 41:39. Depois disso tudo, Faraó disse a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Olha que maravilha! E aí, vocês gostaram da história? Meu Deus, é uma história muito forte de José, não é mesmo? Quantos de nós conseguiríamos fazer como José? Que depois disso tudo que tinha acontecido com ele, a gente às vezes ia ficar com raiva quando encontrasse os irmãos novamente, não ia? Ele fala assim, é hoje que eu me vingo dele, hoje eu estou no poder e dessa vez quem vai jogar a gente no poço sou eu. Mas José não fez isso, ele agiu, né, em amor com os irmãos, em misericórdia. A Bíblia diz que as entranhas dele se remoeram. O que é entranhas? Lá dentro, sabe? Ele sentiu que ele deveria perdoar os irmãos e ele fez isso. Ele chorou, ele perdoou, ele agiu em perdão com os irmãos e abraçou seu querido pai. E você pensa que isso foi rápido? Não foi não. Foram muitos, se passaram 17 anos que José já estava lá no Egito, até ele reencontrar os irmãos e o pai. Imagina a saudade que ele não estava da sua família, mas ele não desistiu. Ele permaneceu firme no que Deus estava ensinando ele, do que Deus estava usando a vida dele, e ele foi honrado. Porque assim como a gente aprendeu, Deus multiplica. E Deus multiplicou tremendamente na vida de José. E eu declaro que Deus multiplicará tremendamente na sua vida e na minha vida, porque nós andamos em amor, nós andamos em perdão e nós vamos receber o melhor de Deus na nossa vida. Tudo bem? Nós vamos encerrando aqui. Um grande beijo da tia. Eu amo todos vocês e até o próximo vídeo com o tio Carlos, ok? Tchau, tchau!